Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna, mais uma vez. Vamos para um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, sobre a diferença entre efeitos de caractere e efeitos de parágrafo. É um conceito, assim, bem simples, bem tranquilo, mas eu preciso mostrar ele para vocês, porque aí a gente vai entender quando as próximas aulas vierem, os próximos segredos sobre alguns efeitos vierem, a gente vai saber a diferença exatamente entre os efeitos de caractere, também chamados efeitos de fonte, e os efeitos de parágrafo, certo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. É um vídeo curto, muito rapidinho, para a gente apenas conhecer esses conceitos, ok? Então, me acompanha. O material textual também é muito curto, né? O material textual lá no seu material de apoio é um assunto bem curtinho mesmo. Mas eu vou trazer para vocês aqui, claro, algumas questões sobre isso, para ter certeza que você entendeu bem o assunto, certo? Primeiro, vamos lá. Tirar minha tela novamente, tela pequena. Todo o meu texto, certo? Eu queria dividir ou separar com você o conceito de efeito de fonte e efeito de parágrafo. Efeitos de fonte ou efeitos de caractere são aqueles efeitos que você pode aplicar individualmente a cada caractere, a cada letra, certo? Vou dar um exemplo bem claro disso. Vamos fazer um zoom, né? Vou fazer cadê aqui? Opa. Zoom, certo? E vou tentar organizar. Ok. Veja só, o que eu tenho aqui em cima são vários efeitos de fonte. Isso aqui, o grupo fonte, claro, o grupo chamado grupo fonte na guia página inicial traz efeitos de fonte, efeitos de caractere, efeitos que se aplicam a cada caractere isoladamente. O grupo parágrafo, por sua vez, que está aqui do lado, ele traz efeitos que são aplicáveis ao parágrafo inteiro. Certo? Então, existem diferenças de aplicar um centralizado com um negrito. Com certeza existem diferenças. E a gente vai ver elas agora. A diferença entre efeitos de caractere e efeitos de parágrafo, ok? Então, é só para listar aqui alguns desses efeitos. Vamos dar um exemplo do seguinte. Eu vou selecionar aqui a letra S, só a letra S da palavra estou. E vou acionar o negrito. Só ela vai ficar em negrito. Eu vou acionar o vermelho, aqui a cor vermelha. Só ela fica em vermelho. Eu vou selecionar aqui o sublinhado ou o tamanho da fonte. Só ela vai receber esses efeitos. Então perceba, são esses efeitos que aqui estão no grupo fonte, são efeitos que podem ser aplicados a um caractere. A um caractere exclusivo, individual. Eu posso ter caracteres com efeitos diferentes. Por exemplo, a letra O, aqui eu vou colocar negrito, vou colocar itálico, vou colocar um marcador, né, um marca-texto aqui, perdeu a seleção, vou colocar outra cor aqui, uma cor azul talvez, pronto. Olha só, então cada caractere pode receber um efeito desse isoladamente, individualmente. Quando você aplica isso num caractere, você não precisa aplicar no outro. Mas eu posso aplicar na palavra toda. Claro que pode, mas você tem que selecionar todos os caracteres da palavra. Para você aplicar um negrito na palavra fluxo, você teria que selecionar todos os caracteres da palavra fluxo, certo? Você para botar o azul ali, teria que usar o azul selecionando a palavra fluxo inteira. Então não é que é um efeito que você pode aplicar numa palavra. É um efeito que você pode aplicar a todos os caracteres daquela palavra. Certo? Porque são efeitos de caractere. Temos outro. Aí nós temos agora os efeitos de parágrafo. O que são os efeitos de parágrafo? Para isso eu vou ter que tirar o zoom. Certo? Um efeito de parágrafo é um efeito que afeta um parágrafo inteiro. Por exemplo, se eu mando alinhar à direita, eu vou clicar aqui nesse botão que é o alinhar à direita. Certo? Você vai perceber que mesmo que eu tenha selecionado apenas a palavra texto, quando eu alinho à direita, todo o parágrafo vai ser alinhado à direita. Porque esse é o tipo de efeito que não afeta só letras. Esse é o tipo de efeito que afeta o parágrafo, o bloco de texto, o parágrafo, certo? Eu vou aumentar aqui a distância entre as linhas. Pronto, eu vou aumentar aqui para 2 a distância entre as linhas. Percebe? A palavra texto ela está selecionada. Mas esse tipo de efeito não afeta a palavra texto. Esse tipo de efeito afeta o parágrafo onde a palavra texto está localizada. Então a diferença entre efeitos de caractere e efeitos de parágrafo é que os efeitos de caractere afetam os caracteres isoladamente e os efeitos de parágrafo afetam o bloco de texto, são efeitos inerentes ao bloco de texto, certo? Eu vou clicar aqui, só tem um efeito aqui que me parece que você vai pegar em texto, cadê?
Ó, esse é o sombreamento aqui, a cor do sombreamento pegou só no texto. Mas se eu clicar aqui e peço cor do sombreamento, vai ficar lá o parágrafo inteiro, certo? Então, assim, existem efeitos aqui, por exemplo, o recuo. Se você aumenta o recuo, certo? Ó, você está aumentando o recuo do parágrafo inteiro, certo? E óbvio, né? Como são efeitos de parágrafo, eu não preciso selecionar ninguém, quer dizer, eu não preciso selecionar uma área. Basta eu colocar o cursor em qualquer lugar do parágrafo, colocar o ponto de inserção em qualquer lugar do parágrafo e fazer a alteração que eu quero. Vamos botar aqui de volta na linha, certo? Vou colocar aqui justificado, pronto, ó, que legal, ficou justificado o parágrafo inteiro. Portanto, para afetar um parágrafo, eu não preciso selecionar o parágrafo inteiro. Tem gente que acha que para alinhar à esquerda tem que selecionar o parágrafo inteiro e mandar alinhar à esquerda. Não, não precisa, porque isso não é um efeito de caractere. Eu deveria ter selecionado o parágrafo inteiro assim como eu fiz para aplicar um efeito de letra a todas elas, se eu quiser. Né, para aplicar um itálico a todas elas, para aplicar um sublinhado a todas elas, para definir um tamanho a todas elas, né, tipo, vamos botar aqui 22, para determinar uma cor a todas elas, né, ou para tirar ou colocar uma dessa aqui em todas elas, certo? Então, se eu quiser selecionar todos os caracteres de um parágrafo, que eu tenha consciência de que isso só é útil, só é justificado se eu for aplicar um efeito de caractere, não se eu for aplicar um efeito de parágrafo. Claro que se eu for aplicar um efeito de parágrafo também funciona, óbvio que funciona, certo? Mas não precisa. E aqui vai uma coisa que eu acho muito legal, que muita gente talvez não saiba, muita gente talvez desconheça esse fato. O que acontece neste exato momento se eu ligar o negrito? Se eu clicar no botão negrito agora, nesse exato momento. Não tem ninguém selecionado. O cursor, por sua vez, está localizado entre as letras S e Q da palavra esquerda. O que acontece se eu clicar em negrito? Muita gente vai dizer, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, mas se você começar a digitar, vai aparecer tudo negrito. Isso é porque o pessoal tem esse costume. Ó. O cursor está aqui, vou botar o cursor aqui, e aí eu vou ligar o negrito, vou ligar o vermelho, vou ligar a fonte tamanho 28. Pronto. Então, algo novo que eu digitar vai vir nessas configurações. Sim, se você está com o seu cursor livre, o seu ponto de inserção está em algum local livre, e você coloca um efeito, você está aplicando o efeito no cursor. Portanto, você está aplicando o efeito no ponto de inserção. Tudo que ele vier a digitar depois já vai vir com o efeito que você determinou enquanto ele estava ali sozinho. Agora, quando o cursor está entre duas letras de uma mesma palavra, anote isso pelo amor de Deus. Tem no seu material, mas anote. Quando o cursor, o ponto de inserção, estiver entre duas letras da mesma palavra, a palavra inteira receberá o efeito. Quer ver? Eu vou botar negrito. Esquerda inteira ficará em negrito. Eu vou botar vermelho. Esquerda inteira ficará vermelho. A esquerda inteira já é vermelha, mas eu vou colocar aqui em vermelho. Eu vou trocar aqui o tamanho da fonte. 28. Pronto. Entende? O que aconteceu aqui foi, eu não precisei selecionar a palavra esquerda assim. 1, 2. Não precisei. Basta que o cursor esteja entre duas letras da mesma palavra. Não vale se o cursor estiver depois da última letra. Ó, vou tentar ligar negrito. Não ligou. Certo? Agora, quer dizer, ligou, mas ligou no cursor. Então, o que eu digitar a partir de agora vai vir negrito, tá vendo? Mas para afetar a palavra, o cursor tem que estar entre duas letras da mesma palavra. Entre quaisquer duas letras. Aí eu vou lá, boto vermelho, boto negrito, boto itálico e aí brinco à vontade, ok? Bom, esses foram alguns dos comandos, alguns dos recursos que a gente viu para diferenciar comandos, efeitos aplicáveis a caractere, efeitos aplicáveis a parágrafo, ok? Nós vamos mergulhar um pouco mais nos comandos do grupo fonte e do grupo parágrafo em alguns vídeos posteriores, ok? Por hora a gente termina aqui nossa explanação sobre efeitos, certo? Não esquece tudo que foi visto aqui e passa a utilizar o que foi visto aqui no seu dia a dia, passe a utilizar para você ver como a coisa funciona, ok? Com isso a gente chega ao fim, eu vou mostrar agora nosso
Cadê? Muda aqui o tela grande, vamos. No seu material didático você vai precisar fazer o quê? No seu capítulo de Word 2016, você tem lá efeitos de caractere versus efeitos de parágrafo. É um trocinho bem pequeno, deve ter uns 2 ou 3 parágrafos, bem pequeno, né, para resumir tudo isso que a gente viu. E as questões propostas, claro, para você não ficar sem, né, testar o seu conhecimento. Apenas 3 questões, da 16 até a 18. Questão 16 até 18 serão sobre esse assunto. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, já começando a fazer uma análise bem detalhada sobre cada item da faixa de opções do Word, para você conhecer todos aqueles comandos ali da faixa de opções, o maior número possível deles a gente vai ser apresentado, ok? Então é isso, nosso vídeo termina, um vídeo mais curto de todos. A gente se vê no próximo vídeo já falando sobre o primeiro grupo da guia página inicial. Um abraço, até lá.